Olá, amada valorosa, graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Sara Raquel, eu sou integrante do Ministério de Mulheres da Igreja do Nazareno em Mossoró, Distrito Setentrional, e vamos dar continuidade ao nosso estudo devocional Cafezinho com Deus. Nós estamos estudando sobre o tema Guiadas pelo Espírito Santo e hoje nós vamos dar enfoque nos dons espirituais. O que é um dom? Um dom é uma dádiva, é um presente dado por Deus ou pelo Espírito Santo, de forma que nós não merecemos. É um presente gratuito da parte de Deus para nós. Então, não tem nada a ver com merecimento pessoal. Tudo vem dele e é para ele, para a glória dele que nós recebemos esses presentes. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E todos os dons espirituais são manifestações do próprio Espírito de Deus. Nem todo cristão ele é chamado para o ministério vocacional, ou seja, dedicar sua vida integralmente para o ministério. Mas todo cristão ele é chamado para o trabalho no ministério. E é para desenvolver habilidades e dons dados por Deus para servir o próximo, seja no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua comunidade. Então nós somos chamados a desenvolver todos esses dons dados por Deus para servir o próximo, tanto para a nossa edificação pessoal como para a edificação do outro ou da igreja. Então, o objetivo desse estudo é ajudá-la a desenvolver o seu dom e até tentar descobrir, quando você olha para si e vê suas habilidades inatas, as suas habilidades desde a infância, o que você tem costume de fazer ou sente prazer em fazer. Então, com essas algumas perguntinhas, como eu vou até falar aqui para vocês. Em que coisas você encontra alegria no espírito ao fazê-las? Você já parou para pensar? O que lhe dá alegria no espírito quando você faz? Ao fazer essa análise, você pode já ir direcionando um pouquinho onde você tem mais habilidades. Outra pergunta que você pode fazer a si própria é em que coisas as pessoas falam que você é boa de modo inato. Desde criança, o que é que dizem que você é boa? Ah, essa menina é boa porque ela adora ajudar os outros, porque ela adora falar de uma forma mais expressiva. Então, também fazendo essa perguntinha para você, tem como dar um norte de em que área você pode atuar com os seus dons. Uma outra pergunta que se pode fazer é quando as pessoas pedem por sua ajuda, há uma razão comum pela qual elas lhe pedem ajuda? Normalmente, quando lhe procuram sempre pelo mesmo motivo. Às vezes alguém pode lhe procurar sempre para pedir conselhos, ou para pedir uma ajuda, ou para pedir até a própria atenção, uma companhia. Também essa perguntinha pode lhe ajudar. E por quais pessoas ou coisas você se aflige e se importa? O que é que incomoda o seu coração? O que é que lhe faz perder o sono, digamos assim? Quais as causas que você se sente mais atraídas na vida? Isso também é um norte que você pode ter, que eu posso ter, para nos direcionar em quais ministérios ou dons começarmos a trazer à tona, né? Então, antes de iniciar o estudo, vamos orar. Eu quis fazer só uma abertura para você entender mais ou menos do que se trata. E vamos orar agora, colocando esse estudo diante de Deus para que Ele nos direcione a entender e compreender mais a sua palavra. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por esse momento. Está aqui entregue diante de Ti todo esse trabalho, todo esse estudo e pedimos direcionamento do Teu Espírito. Que o Senhor venha nos envolver, retirar toda a distração e abrir a nossa mente para compreender aquilo que o Senhor quer comunicar. Fica conosco durante esse momento, em nome de Jesus, amém. Vamos iniciar? Pegue sua Bíblia, pegue um bloquinho de anotações, porque hoje tem muita coisa para se assimilar, mas não vamos perder aí o fio da meada. Pegue seu cafezinho, uma água, fique à vontade e vamos iniciar o nosso estudo. E nesse momento eu convido você a abrir a Bíblia na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, de 1 a 12, nós vamos ler acerca dos dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso,
Eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro, a fé. E pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E eles a distribuem individualmente, a cada um conforme quer. Ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, nós vemos aqui essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios acerca dos dons espirituais. Não só nesse texto fala sobre dons na Bíblia. Eu queria também trazer um pouquinho, dar uma pincelada sobre outros dons que são mencionados na Bíblia, tanto na carta aos Romanos quanto na carta aos Efésios, que nós vemos na carta aos Romanos falando sobre os dons da graça, que são os dons que o Pai colocou em cada um de nós quando estávamos sendo tecidos do ventre da nossa mãe. Antes mesmo de nascer, o Senhor já ia colocando temperos na nossa vida para que nós já nascêssemos com eles. Nós podemos chamar isso dons da graça, que são aqueles que a gente já nasce com eles. Isso está lá em Romanos, no capítulo 12, de 6 a 8, a gente pode dar uma olhadinha nisso. Então, esses temperos, digamos assim, esse dom é um charme, que é um carisma que Deus colocou na vida do homem. E não necessariamente todas as pessoas têm as mesmas características, mas tem umas que se sobressaem mais do que as outras. E nós temos 7 dons da graça. Eu vou só, como eu falei, vou só dar uma pincelada. No nosso estudo presencial, isso é mais aprofundado. Hoje, como o nosso tempo é curto, eu vou só mais citar. Então, os 7 dons da graça, que são os dons dados pelo Pai, quando nós estamos sendo formados ainda no ventre da mãe, um deles é o dom da profecia. Essa profecia, quando nós olhamos para a origem da palavra, vem da profeteia, que é aquela pessoa que tem a facilidade de comunicar, facilidade de se expressar, de falar em público, de falar bem. Então, quem já nasce, tem crianças que, por exemplo, minha filha, ela tem uma grande facilidade de falar. Então, ela já nasceu com esse dom da graça da profecia, no caso de quem tem a facilidade de comunicação. Temos o dom também do serviço ou ministério, que são pessoas que têm a facilidade e o gozo em servir as outras pessoas. Temos também o dom do ensino, que são pessoas que têm a facilidade de repassar conhecimento para os outros. Ela repassa isso de forma inata. Não são pessoas que também estudam muito, que têm muita intelectualidade, mas são pessoas que têm a facilidade de passar informação, de passar conhecimento entre as pessoas, né? Já tem outros que têm o dom de exortação. É uma pessoa que normalmente ela fala pouco, mas quando fala firme. É uma palavra assertiva, é uma palavra forte. Então tem pessoas que já nascem com esse dom de exortar. Outras pessoas nascem com o dom de dar ou contribuir. Sempre tem alguém que a gente olha e vê assim, aquela pessoa ela tem facilidade de ganhar dinheiro. Ela tem tudo que ela faz dá certo. São pessoas que sabem multiplicar os seus bens, que sabem gerenciar bem os seus bens, mas isso é com o intuito de contribuição. O Senhor dá esse dom a ela para que ela gerencie bem a sua renda, os seus bens, para que ela possa contribuir para o reino, contribuir para outras pessoas, doar, fazer o bem para os outros e não para ficar só para si. Então, pessoas que têm essa facilidade de gerenciamento de recursos
é porque elas nasceram com o dom de dar e de contribuir. Tem pessoas também que nascem com o dom da presidência, que são aqueles líderes natos, pessoas diligentes, que já têm a capacidade de liderança. Desde a infância você já tem essa percepção. Pessoas também que nascem com o dom da misericórdia. Pessoas compassivas, que se compadecem com a dor do outro, com a situação do outro. Elas já têm aquele coração mais misericordioso. Então, são pessoas que já nascem com esse dom. Então, vimos aqui os dons da graça, são 7 dons, já dados pelo Pai antes do nosso nascimento. Temos também dons ministeriais, ou dons de serviço no ministério, que nós vemos lá em Efésios. São dons dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos lá na carta de Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao 14, nos ensina que Jesus deu dons à igreja com a finalidade de aperfeiçoar e edificar os santos, para que o serviço do reino fosse desempenhado por seus chamados e capacitados. Então, são pessoas que são chamadas para aquele ministério específico e capacitadas para aquilo, para edificar o corpo. E que ministérios são esses? Que dons ministeriais são esses? Nós vemos 5 lá na carta aos Efésios. Podemos elencá-los como como o dom do apóstolo, né? São pessoas que são enviadas para plantação de igrejas ou missionários para iniciar uma obra. O dom do profeta, que seria a pessoa que proclama verdades inspiradas. Significa também aquele que fala a outra pessoa da parte de alguém. Então, é uma pessoa que fala para outra da parte de Deus. Pessoas que têm esse dom de ter um ministério de profeta, como se fosse um porta-voz de Deus, né? Lógico que nós não podemos depender de profetas, porque nós temos o próprio Espírito Santo que habita em nós e nós temos acesso livre ao nosso Deus, acesso livre ao nosso Pai. Não precisamos de terceiros para ter esse relacionamento, mas ainda assim existem dons ministeriais com essa finalidade. Temos também pessoas que são chamadas para evangelistas, que são proclamadores de boas novas, ou que levam o evangelho da salvação. É aquela pessoa que tem a necessidade de falar da obra salvífica de Jesus, de chamar as pessoas ao arrependimento, de falar da obra do Senhor e trazê-las à conversão. Então, são pessoas chamadas com esse intuito de levar as boas novas do evangelho. E temos também o dom ministerial de pastor, que o próprio nome já diz, né? Aquela pessoa que serve para apacentar ovelhas, pessoas, guiar, direcionar, como várias fases do ministério pastoral. Então, recapitulando, temos... falta o dom de mestre também, dos dons ministeriais, que é aquele que tem a capacidade e a facilidade de ensinar para as outras pessoas. Lembra que nos dons da graça, tem pessoas que já nascem com essa facilidade de ensino. Normalmente essas pessoas vão ter um ministério de mestre, que é de passar conhecimento para outras pessoas. Então, sempre uns dons estão ligados aos outros. Por isso que é bom a gente fazer aquelas perguntinhas que eu disse no início, uma autoavaliação. Onde eu tenho mais habilidades? Onde me deixa mais feliz? No espírito. Então, com algumas perguntas, você vai tendo um norte de onde você foi chamado, para que você foi chamado e como desenvolver esses dons, certo? Então, feito essa diferenciação entre os dons da graça e dons ministeriais, vamos agora introduzir nos dons do Espírito, que é o objetivo do nosso estudo hoje, né? Como eu falo, como a gente leu no texto, os dons, eles são dados, por exemplo, o dom da fé para uma pessoa, o dom de cura para outra, o dom de variedade de línguas para outra. Então, os dons, eles são distribuídos para as pessoas pelo próprio Espírito, para quem ele quer, com o propósito que ele tem. Então, é totalmente de Deus. Nós não temos merecimento nenhum, escolhas nenhuma, nada que a gente possa fazer vai decidir para quem Deus vai dar determinados dons. Então, de forma didática, para a gente poder entender melhor, eu vou dividir esses dons espirituais, que são 9, em 3 categorias. Temos dons de revelação, dons de poder e dons vocais. Essa classificação ela não está na Bíblia, mas de forma didática, para a gente poder compreender melhor,
nós vamos fazer essa divisão. Então, iniciando os dons de revelação, nós temos a palavra de conhecimento dentre eles. E o que seria a palavra de conhecimento? É quando você tem uma revelação de alguma coisa que já aconteceu ou está acontecendo. Deus revela algo para você que era oculto, ou para a maioria das pessoas, ou só alguém sabia, ou ninguém sabia, só Deus, e Ele revelou para você isso. Pode ser através de sonhos, através de visões, através de testemunho interior. Então, algo é revelado para você, através desse dom. Temos também a palavra de sabedoria, que está dentro desses dons de revelação. Não é uma sabedoria humana, santificada, mas é uma sabedoria sobrenatural dada por Deus. Até porque lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, nós vemos que se alguém tem falta de sabedoria, pode pedir a Deus que Ele dá deliberadamente. Então não é a sabedoria intelectual, é uma palavra de sabedoria que ela tem o propósito de edificar, de consolar ou de trazer alguma direção para alguém. Então você recebe uma palavra que pode servir de conselho para uma pessoa. Algo que ela precisava ser confirmado, algo que precisava ser direcionado ou até consolar aquela pessoa. Então Deus lhe revela uma palavra e você chega lá e libera para outra pessoa. Pode ser também uma palavra para resolver alguma questão. Eu me lembrei do exemplo quando o rei Salomão estava com as duas mães, que as duas tinham filhos, um filho morreu, e as duas estavam dizendo que o filho vivo era delas, de cada uma. Então, para resolver aquela questão, veio uma palavra de sabedoria para o rei Salomão e ele teve como resolver aquele problema. Ele disse, então, se vocês estão brigando pelo mesmo filho, partam o filho no meio, fica a metade para cada uma. E a mãe do filho disse, não, eu prefiro que o meu filho fique vivo com a outra. Então, ali veio uma palavra de sabedoria para que ele resolvesse aquela questão. Então, também pode ser com esse propósito. Ele é bem parecido com a palavra de conhecimento, porém vem seguida de uma resolução, vem seguido de um conselho, quando aquilo é revelado. Outro dom que entra nessa categoria de revelação é o discernimento de espíritos. Esse dom é aquela pessoa que tem a capacidade de perceber o mundo espiritual à sua volta. Tem pessoas que conseguem ouvir audivelmente Deus, tem pessoas que veem demônios ou anjos, tem essa capacidade de discernir esse mundo espiritual. Então, essas pessoas elas são sensíveis ao mundo espiritual e têm essa capacidade de discernir o que está acontecendo em sua volta. Então, é quem tem o dom de discernimento de espíritos. Então, nós vimos que existem os dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Vamos entrar agora na parte de dons de poder. Também temos 3 dons de poder, que é o dom da fé, o dom de cura e a operação de maravilha. A fé como dom de poder não é aquela fé que nós temos para a salvação, aquela fé em Jesus Cristo. Digamos que ela é uma fé especial. É depositada uma fé para que um milagre aconteça. Por exemplo, quando um milagre acontece na vida da pessoa que tem esse dom de fé, o reino de Deus é glorificado. Então, ele é um dom que é de forma passiva, não é para usar no outro. Ele acontece em nós mesmos e a partir do milagre que acontece em nossa vida, o reino de Deus é glorificado. O reino de Deus é exaltado. Então, é um poderoso dom da fé que quem tem serve para glorificar o nome de Deus, o reino de Deus. Temos os dons de cura, que está incluído nos dons de poder, que ele é bem fácil de compreensão, é aquela pessoa que possui o dom de curar algum enfermo ou alguma enfermidade. Então, possui essa capacidade, o Espírito Santo dá essa capacidade naquele momento para que haja cura de alguma doença no corpo. Nós vimos vários exemplos de curas no Novo Testamento, na Bíblia, no Antigo Testamento também. Em toda a história, nós vemos esse dom sendo operado. E outro dom de poder também é o de operação de maravilha. Esse dom é quando se manifesta milagres que não é nem de cura e nem de fé. Quando não acontece uma cura de um enfermo, ou quando não acontece nada em nós através da fé, há uma operação de maravilhas ou uma operação de milagres.
Jesus também operou vários milagres durante a sua trajetória, parando o vento, parando tempestades, andando sobre o mar, transformando água em vinho. Então, aí são exemplos de milagres operados pelo nosso Senhor Jesus. E esse dom também está disponível para quem o Espírito Santo quiser. E para encerrar os nossos dons, nós falamos dos dons de revelação, falamos dos dons de poder e vamos agora entrar nos dons vocais, que são variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Dons vocais porque usa a palavra, né, para se operar esse poder. Então, a variedade de línguas não se resume apenas em falar línguas estranhas, como comumente falamos, ou línguas angelicais, a língua dos anjos. São pessoas que têm esse dom de falar em outras línguas, e quando é falado sem nenhuma interpretação, é uma linguagem somente entre Deus e a pessoa que tem o dom. Então, a edificação é apenas pessoal, não há edificação para o outro. E pode ser também que esse dom sirva para falar em outros idiomas, não só línguas estranhas. Por exemplo, eu não sei falar alemão, mas se o Espírito Santo quiser me dar esse dom em determinado momento, eu vou começar a falar alemão, mesmo sem saber, mas outra pessoa que só entende alemão vai receber a palavra. Então, isso é um dom dado pelo Espírito Santo, de variedade de línguas, tanto línguas inteligíveis, quanto línguas de outros idiomas. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, onde quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles começaram a falar em outros idiomas e pessoas de todas as nações que estavam lá conseguiram entender o Evangelho e se arrependeram e aceitaram Jesus Cristo. Então, é um dom poderoso que pode ser usado aí para evangelismo e espalhar as boas novas do Senhor. Outro dom vocal é o de interpretação de línguas. Quando existe uma pessoa que fala e não tem quem interprete, ou ela mesma não interpreta, há edificação somente pessoal. A pessoa que fala, ela é muito edificada, mas não há edificação para o próximo. Mas se existe alguém que interprete, ou a mesma pessoa ela pode interpretar também, há uma edificação para a igreja ou para alguém, porque o Senhor comunica e Ele repassa a mensagem para outra pessoa. Então, tem pessoas que têm esse dom de interpretar as línguas. E o último dom vocal que nós vamos ver é o dom de profecia. E a melhor forma de explicar esse dom é uma fala por meio de uma inspiração de Deus. Então, é quando alguém comunica uma mensagem enviada pelo próprio Deus. Então, é um privilégio podermos ser portadores do próprio Deus, da mensagem que Ele quer comunicar ao seu povo. Como eu falei anteriormente, nós não precisamos estar dependentes de profetas ou de profecias, porque temos livre acesso ao nosso Deus, temos o Espírito Santo morando em nós, mas esses dons ainda existem, né? Podemos estar utilizando-os quando for necessário. E o dom da profecia, ele serve para 3 propósitos específicos, que é o de edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Então, nesse estudo, nós vimos o que são os dons espirituais, para que eles servem, como podemos tentar descobrir onde nossas maiores habilidades, pelo que o Senhor nos deu, utilizarmos eles para a glória de Deus, porque todos nós nascemos com dons, mas muitas vezes não usamos em favor do reino. Então, que nós possamos fazer essa análise, onde temos mais habilidades e buscar intensamente os dons, com zelo, porque a própria palavra nos orienta e nos incentiva a buscar os dons com intensidade e com zelo para operar no reino de Deus. E lembrando que a evidência maior da nossa vida em santidade, na nossa santificação, de uma vida em Deus, é o fruto do Espírito, que já estudamos em outro estudo. Então, a evidência maior é o fruto do Espírito sendo manifestado em nós. Os dons são uma forma de operar esse poder, de manifestar o poder de Deus, mas que nós possamos buscar o fruto do Espírito fortemente em nossos corações, porque lá também em 1 Coríntios 13 diz que esses dons um dia cessarão. Não será mais necessário operar em dons, porque já estaremos face a face com o nosso Deus.
já estaremos morando com Ele. Então não será necessário expor o seu poder, porque já estaremos lá. Mas o amor que faz parte do fruto, ele permanecerá para sempre. Então, que nós possamos buscar os dons com zelo, com intensidade, mas operá-los em amor, que é o mais importante de tudo isso. Tudo bem? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha gostado, que continue nos acompanhando. E vamos agora orar encerrando esse estudo. Vamos comigo? Senhor Jesus, obrigada por esse momento. Obrigada por o Senhor deixar a sua palavra para que nós possamos entender, compreender e colocar em prática. Que cada um de nós possamos buscar os dons intensamente, que possamos operar no seu poder, mas acima de tudo que possamos usá-los em amor, para que os outros sejam edificados e o seu reino seja glorificado por onde quer que a gente passe. Obrigada por tudo, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.